Olá, bom dia! Vamos para mais uma aula. Nossa aula hoje é de história. Nós vamos ver sobre a vida na pré-história e o surgimento dos seres humanos, né? A que espécie nós pertencemos. Mas nós estamos vendo do ponto de vista, nós vamos ver do ponto de vista das ciências, né? Do ponto de vista da ciência, não do ponto de vista religioso, e principalmente da teologia cristã, né? Que nós sabemos que é o contrário, né? Que retrata totalmente o contrário dessa teoria das ciências, mas nós vamos estudar de acordo com a teoria das ciências. Os seres humanos pertencem à mesma espécie chamada Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Assim podemos dizer que fazem parte de um grupo que surgiu no continente que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e dali se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local, eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais. Vejam bem, então, nós podemos ver o que? O que é ser nômade? Nós já vimos isso. Vamos ver aqui, nômade, aquele que não tem habitação fixa, que vive permanentemente mudando de lugar. Então, quando os homens eles eram nômades, né? A partir do momento, os primeiros grupos humanos, né? Os primeiros ancestrais humanos, quando que eles começaram a usar, né? A se fixar, a partir que eles começaram a desenvolver a agricultura, a plantar, e a partir daí, sim, eles começaram a permanecer mais tempo, né? Ter moradia fixa. Nós vamos ver sobre o paleolítico. Paleo que é igual a antigo e lítico é igual a pedra. Então foi a parte. Vamos estar estudando sobre esse período. Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra, da pedra lascada. Então, o período do Paleolítico compreende a partir do momento, né, que os grupos humanos eles passam a produzir, onde os grupos humanos começam a produzir instrumentos. Só um minuto, deixa eu só sair aqui, que essa tinta foi errada. Eles passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Isso durou cerca de 100 mil até 12 mil anos atrás. E também esse período foi marcado, né? Compreende também houve o domínio do fogo. Então, essa parte o que compreende esse período, né? Vamos continuar a nossa leitura. Então, o Paleolítico, ele compreende. O que foi o Paleolítico? É uma época, um período que compreende, né, a época em que o homem passa a produzir os instrumentos feitos de pedra lascada. Esse período durou de cerca de 100 mil anos até 12 mil anos atrás. Também é um período marcado quando o homem houve o domínio do fogo, né, pelos grupos humanos. Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a usar instrumentos feitos de pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos, há cerca de 100 mil anos até cerca de 12 mil anos atrás. Além disso, nessa época, houve o domínio do fogo, então, é o que nós falamos. Então, o que foi o Paleolítico? Foi um período que compreendeu, né? Compreende assim, tempo, desde a formação dos primeiros grupos humanos a cerca de 100 mil a 10 mil anos atrás. O que houve? O homem passou a produzir instrumentos feitos de pedra lascada e houve também o domínio do fogo. Então, esse é o período em que compreende a parte, né? Compreende esse período do Paleolítico. O que foi o Paleolítico? Olha, houve o domínio do fogo, importante para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. Então, a partir daí, o homem começou a ficar com o domínio do fogo. Veja bem, ele começou a ser superior aos outros animais, porque ele tinha como afugentar os animais. As cavernas
eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas retratando o cotidiano dessas pessoas. Então, o que é o cotidiano? É o dia a dia. Nós hoje temos ainda esse hábito, sim, com todas as tecnologias, mas nós temos esse mesmo hábito. Por quê? Porque nós usamos, hoje todos nós tiramos foto, né? Se estamos no almoço, se fomos num passeio, então gostamos de retratar, de estar retratando o nosso dia a dia. Isso já é um costume dos antepassados, porque eles retratavam como? Através de pinturas, né? Então, eles, através da pintura rupestre, eles retratavam o cotidiano, retratavam rituais, né? Alguns rituais, caças, e o cotidiano deles mesmo, o dia a dia. Então, nós podemos ver seres humanos em uma caverna de William Krantz, em 1853, observando a natureza, os seres humanos perceberam que materiais secos, como galhos e folhas, pegavam fogo facilmente a serem atingidos por esses raios ou brasa de vulcão. Então, a partir daí, eles começam a perceber e começam a usar e ter o domínio do fogo. Essa questão aqui, voltando aqui, ó, sobre Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, isso aqui são conteúdos que vocês vão aprofundar a partir do, mais provavelmente, 7º, 8º, 9º ano. Eu não sei precisamente em qual dessas séries, mas vocês vão estudar. Lembrando que nós, aqui no 4º ano, vamos fazer somente, não vamos estudar superficialmente. A partir dessas séries é que vocês vão estudar com mais ênfase, vão aprofundar esses conteúdos. Aqui nós vamos ver a atividade, o que foi o Paleolítico. O que foi o Paleolítico? Aí nós temos aqui, ó, vocês podem voltar aqui, nós acabamos de conversar sobre isso, né? O que foi o Paleolítico? Foi compreende a época em que os grupos humanos começaram a produzir ferramentas de pedra lascada, e tem a duração, e houve também o domínio do fogo. Então, essa parte é o que foi o Paleolítico. Vocês podem começar a compreender a época em que os grupos humanos começaram a produzir ferramentas com pedra lascada, e aí assim por diante. É só voltar o vídeo ou pegar a página do livro, a página é a página 22, que vocês vão conseguir. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tá aqui, ó, aqueles que não têm habitações fixas, locais usados como abrigo no Paleolítico, representações das cenas cotidianas das paredes das cavernas. Então, aqui nós temos cavernas, pinturas rupestres e nômades. Aí vocês vão. Número 1, aqueles que não têm moradia fixa. O que corresponde aqui? Caverna, pintura ou nômades? Então, vocês colocam número 1. Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos da pré-história do Brasil. Então, aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos estar vendo, vocês vão observar aqui e vão descrever o que está acontecendo nessas imagens. O que vocês conseguem ver, ó? Nós temos bastante atividades aqui, ó. Foram registradas. Então, é igual eu falei anteriormente. Nós, até hoje, temos os grupos humanos, até hoje tem esse hábito, né? Nós, por exemplo, temos esse hábito de estar registrando nosso dia a dia. Hoje nós registramos como? Com fotos, né? Nós não fazemos pinturas rupestres, mas eles não tinham essa tecnologia, então eles registravam com pintura rupestre, certo? Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar.